Tá começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias, trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. Ela é formada em Direito pela USP, em Administração ela tem pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma especialização em empreendedorismo pela Babson College e também participou do OPM, que é o Owner President Management, um dos maiores programas lá de Harvard, focados para realmente formar líderes e empreendedores a nível global. Bom, ela é integrante da terceira geração de uma família empresária e trabalhou por quase 2 décadas nos negócios da família para fazer a implementação da governança corporativa. Hoje ela atua como membro independente em vários conselhos de administração, foi eleita por unanimidade como presidente do Conselho de Administração do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E o nosso Come Together é nada mais, nada menos do que com Gabriela Baugart. Ela que é uma mulher inspiradora, ela é dona de um rico repertório e ela tem se dedicado principalmente aos temas de governança. Sabe por quê? Porque ela quer propiciar melhores decisões e processos dentro das corporações. Quanta coisa essa mulher é, gente! Ainda faz parte da nossa comunidade aqui da High Partners e assim, é um privilégio, Gabi, um prazer. E eu tô lisonjeada de te receber, porque é uma mulher tão empoderada. Hoje a gente está gravando aqui no Cubo e eu estava almoçando com umas pessoas e eu disse assim, olha, hoje vocês vão receber uma mulher muito empoderada lá no Cubo, viu? Se preparem. E te agradeço. Imagina. Bem-vinda. Flá, obrigada. Sou super fã do seu trabalho. Obrigada. Da High Partners, né? A gente sabe o que vocês se dedicam para inovação, para o varejo. Então, estamos juntos nessa jornada. Sim. E eu me considero, acho que como você falou, uma lifelong learner, né? Então estou sempre em procura de novos desafios, novos cursos que me desenvolvam como empresária, como investidora, como educadora. Eu também dou aula. Sim. Eu sou instrutora no IBGC, principalmente para famílias empresárias. Então um pouquinho de tudo. Né? Ainda sou sua amiga, que faz de tudo, ainda tem um gosto mais especial. Então, uma honra enorme estar aqui com vocês. Você é demais, Gabi, te admiro demais. Você sabe disso. Imagina. E fico feliz da gente começar. Te agradeço. Imagina. Depois de tantas credenciais, que até fiquei cansada aqui na hora de apresentar, que são muitas coisas e muito importantes, eu queria que, pelas suas palavras, quem é Gabriela Baugart? Eu sou, né, uma mãe muito feliz, tenho 2 filhos, Franco e Catarina, de 24 e 23 anos. Então, sou muito realizada nesse meu papel de mãe. Sou curiosa, me divirto com a vida. Eu sei do meu lugar e a responsabilidade que eu tenho como empresária e tendo todo o conhecimento que eu tenho. Então, tento influenciar, enfim, várias famílias empresárias na jornada de governança. Sou apaixonada pela vida, Flá. Eu acho que eu reconheço, sou muito grata pelas oportunidades que eu tive e sou apaixonada. Eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada pelo poder de influência, por ajudar, por trocar informações e ajudar um ecossistema que eu chamo ecossistema do bem. Então, da mesma forma que eu gosto, né, de adquirir novos conhecimentos, de dividir, enfim, tem uma bandeira muito forte minha pessoal de diversidade. Eu acho que você deve ter ouvido os trabalhos do IBGC com relação à diversidade em conselhos, então essa também é uma bandeira muito pessoal minha. Sim. Eu sou mentora de empresários pela Endeavor e mentora de empresárias num programa da UI, que é o Winning Women, já desde 2015, e agora também mentora em programas de diversidade em conselho, tanto no PEDEC, como também dou aula no Conselheira 101, que é um programa que nós temos para diversidade racial, então o IBGC também apoia. Então essa é a minha jornada, sempre curiosa, né? Sempre me encantando pelas oportunidades, conhecendo pessoas interessantes e dividindo um pouco de conhecimento. Impactando, né, Esta Gabi? sou eu. Esta é você. Que mulher, gente! Que coisa legal! E que acho que
que história de querer impactar, né? De querer fazer algo que não fique só para você, porque com todo esse conhecimento, essa técnica, esse repertório, talvez até de onde você vem, a gente vai falar disso um pouco, te transformar nessa pessoa que você é, mas não querer só isso para você, né? Querer compartilhar, que isso eu acho que é o mais legal. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, é compartilhar um pouco da tua história, das tuas motivações para todo mundo que vai aqui nos ouvir, nos assistir. Bom, você começa como advogada a sua vida, né? Perfeito. Você vai trabalhar em alguns escritórios, mas depois você retorna para o grupo. E aí, essa é uma história divertida, conta né? para nós. É muito interessante, né, Flá, ter nascido numa família empresária. E eu tenho uma admiração enorme pelos meus pais, porque aquele DNA empreendedor, né, aquela alegria, aquela disciplina com relação ao trabalho, o olhar visionário para negócios. Então, quando você nasce nessa dinâmica de empresa familiar, é muito interessante, né, muito estimulante, porque você está em negócios o tempo inteiro. Quando perguntam, mas Gabriela, você conhece varejo? Eu falei, eu nasci no varejo. Eu só nasci. Eu acompanhei, literalmente. né, mesmo estando no lado, né, de empreendimento imobiliário, shopping center, eu praticamente acompanhei a jornada desses varejistas todos por uma vida. Eu falo, me carregavam no colo, né? Então, assim, uma proximidade muito grande com negócios, com a realização, um carinho muito especial pela Zona Norte de São Paulo, né? Uma família apaixonada, e nós somos um grupo, Flá, interessante, multinegócios. Então, como você falou, terceira geração. O primeiro negócio foi fundado em 1936 pelo meu avô e minha avó, que foi Vedacity, na Vila Maria. Uhum. Depois, ali perto, Vila Guilherme, Santana, a segunda geração também empreendeu novos negócios. Então, uma família empreendedora, geração a geração. Sim. E aí eu já nasci, né, em 74, não conheci o meu avô, mas já tinha Vedacity, já tinha meu pai com os meus tios desenvolvendo o negócio imobiliário. E aí chegamos nós na história, né? E quando eu chego nessa história de empresa familiar, eu não era sucessora, né? Eu não tinha essa expectativa de ser sucessora. Eu sempre tive muita vontade pessoal de ter a minha carreira independente, de ir ao mercado, e não tinha desenhado para a minha carreira trabalhar no negócio da família. Então, como advogada, eu entrei muito jovem, entrei com 17 anos, me formei com 21. Nossa. E tive uma jornada muito rica em escritórios de advocacia, sempre na área fiscal tributária. E não era assim, não era aquilo que me realizava, né? Mas eu não tinha na minha frente esse olhar de trabalhar, né? Essa pressão de trabalhar nos negócios da família, muito pelo contrário. Como eu era a mulher mais jovem, meus irmãos desde sempre, né, trabalhavam com meu pai, e eu tinha essa liberdade de escolha. E aí fui a mercado muito feliz e fui chamada pelo meu pai, convidada pelo meu pai a trabalhar nos negócios que faziam parte do meu dia a dia quando eu estava numa transição de carreira. Quando minha filha nasceu no ano de 2000, eu trabalhava num grande escritório. E eu cheguei à conclusão, assim, difícil também, porque eu era muito bem sucedida no escritório, né? Uma gratidão enorme, né? Um relacionamento muito bom com os meus sócios, como associada. E aí decidi que não era aquilo que eu queria, né? O direito era muito... Eu me isolava muito, eu falei assim, não, eu sofria por todos os clientes, eu falei, não quero advogar. Eu não te imagino como advogada, te imagino como argumento, como estrategista. Não, isso foi uma excelente faculdade, uma ótima oportunidade de desenvolvimento, enfim, você entende o arcabouço empresarial de outra forma. Sim, então, quer dizer, até hoje eu uso muitos aprendizados que lá tive. Mas não essa coisa do solitário, que é você ter que você vai se colocar num lugar em que você tem que ter leitura, debruçar. Não que você não faça isso hoje, mas ele é solitário, porque é um ambiente que, né, enfim, não é como um varejo. E no final do dia, era interessante, né? Mesmo como advogada, eu gostava de negócio. Eu gostava de estudar os modelos de negócio, oportunidade, mercado, todas as transições. Eu falei, não, gente, eu gosto de negócio. Isso se confirmou quando eu estudei administração de empresas. Eu falei, aqui é onde eu quero ficar, eu quero negócios.
E aí eu estava numa transição, então tinha terminado meu vínculo com o escritório, nasceu minha filha Catarina, e eu já estava num processo de transição para outra empresa, na área de produto, desenvolvimento de negócios, e meu pai me chama para trabalhar com ele. E foi muito interessante, porque é uma coisa, primeiro, que eu amava, porque era um ambiente que era muito comum. Eu tinha muita afinidade principalmente pelos nossos negócios na Zona Norte. Sim. É uma família que sempre se desenvolveu bastante na região. Então tinha muita afinidade, muita proximidade com o negócio. Não imaginava que eu fosse fosse entrar no negócio da família como colaboradora, né, vindo de uma carreira já estabelecida. Então, tendo experiências externas, experiências de mercado que eu trouxe comigo nesse novo desafio de estar trabalhando com família. E aí que eu entendi a importância da governança corporativa, a importância de organizar o sistema, de gerar valor, né, de separar muito bem o que é negócio, o que é família e o que é sociedade. E nessa grande descoberta, imagina, eu fiquei executiva no grupo 18 anos, até chegar passei por vários setores, né, tem até histórias divertidas, porque eu queria provar, eu falei, eu sou uma colaboradora como qualquer outro, quer dizer, com uma jornada, e eu trabalhava assim, com muita intensidade, tendo a certeza que teria começo, meio e fim. Isso é interessante também. Falei, é um período... não com o chapéu de acionista, mas com o chapéu realmente de colaboradora, de tentar entender um pouco mais a cultura, as avenidas de crescimento dos negócios. E foi muito rico, mas entendendo que, sem governança corporativa, nós iríamos provavelmente ter questões, desafios na perenidade dos negócios. E foi aí que eu fui como aluna para o IBGC, que é o Instituto, né? A Flavinha falou do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu falei, gente, estão falando de governança. Fui falar com outras famílias empresárias. E como é que é essa história? Né? Então, eu entrei como aluna no IBGC, fiz o curso de formação de conselheiros, comecei a entender a dinâmica, a importância da governança para famílias empresárias. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística que eu adoro, que é o seguinte, que no mundo, é uma pesquisa que as empresas de primeira para segunda geração sobrevivem 30%. Desses 30%, somente 10% passam para a terceira geração e só 4% chegam na quarta geração. Nossa. Aí você imagina que eu sou parte da terceira. Eu falei, gente, eu não quero fazer parte. E é verdade, porque assim, se você não tem, né, até o professor John Davis tem os 3 círculos de governança, que é a governança corporativa, a governança familiar e a governança da propriedade. Se você não separa e não trata os assuntos nos fóruns corretos, Sim, com muito profissionalismo, muita disciplina, com os princípios de governança, que são transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas, você não consegue organizar as questões de poder, de influência, de conhecimento na companhia e você tende a, primeiro, não ter a agilidade necessária para criar valor ou sobreviver num mercado que é extremamente desafiador, que você precisa ter processos decisórios claros, riscos mapeados, uma boa estratégia, né? Onde estamos, para onde vamos, matriz de competência, auxílio, né, externo, por exemplo, que um conselho consultivo te dá, com membros independentes, que um conselho de administração pode trazer com membros independentes. Então você começa a estudar estruturas desse grande sistema de governança que podem ajudar a organizar a casa, que foi um pouco do que a nossa geração fez no grupo, e como é que nós vamos crescer. sim. Quem vai nos ajudar
frente aos grandes desafios estratégicos do momento de cada um dos negócios, olhando o futuro, olhando além do curto prazo. A governança te permite isso, né? Agora, você está me falando tudo isso e parece simples, mas não é. Porque mexer com família já é uma coisa, em casa não é fácil, que dirá trabalhando junto. E aí eu quero te perguntar qual foi o teu maior desafio, porque você vem mesmo que convidada, não sei se naquele momento já para assumir essa questão de, ou você entendeu essa demanda e quis aplicar, e eu quero que você conte de alguma maneira assim, houve algum episódio difícil, devem haver ainda, mas assim, houve naquela implantação, o que foi mais difícil? Flávia, a gente tem um grande alinhamento de família, de verdade. Assim, hoje, né, a gente já está a terceira geração, na época era a segunda geração na gestão, numa sucessão, numa transição para a terceira. Então, logicamente, e uma coisa interessante no nosso caso específico, né, a governança começou a ser disseminada, apoiada pela terceira geração. Porque na sociedade de irmãos, os irmãos se entendem. Quando eu saio, né, de uma dinâmica de 3 para um consórcio de primos com 10 membros, fica um pouco mais difícil. E a gente tem cases nacionais maravilhosos. A gente tem, por exemplo, a Votorantim, que está na 6ª geração. É que o Brasil é um país jovem. Quando você vai para a Europa, você tem empresas familiares com 400 anos. Né? Então você imagina como é que essas famílias se mantiveram unidas, investindo nessas empresas e tendo. Vocês estão em startups, você vê a questão de governança como é importante. Sim. Né? E essa, inclusive, é até uma pergunta, porque... eu vou chegar aí, mas sim, assim... vem que a gente vai chegar, eu quero que você responda me sobre pergunta, isso. Gabi, tem dificuldade? Todos os dias são grandes desafios de alinhamento. E a divergência numa família empresária, ela é importante. Sabe, você ter os fóruns para conversar, para divergir, para ouvir todas as opiniões, para considerar, mas você precisa de algumas coisas que para mim são essenciais. Você precisa de transparência, você precisa de reais intenções, você precisa saber as competências que cada um da família traz para aquele momento especial da companhia e você precisa de apoio, você precisa de relações de confiança e respeito. Você não precisa ser o seu melhor amigo, não precisa, eu brinco, né? Não é aquela coisa de Doriana, todo mundo se dá super bem, mas você precisa estabelecer diálogos, relações de confiança, relações de respeito. E a gente conseguiu limpar, às vezes, alguns mal-entendidos. Toda família empresária, às vezes, tem mágoas, mal-entendidos. E a gente conseguiu, com a governança, com estes fóruns, tirar tudo isso e focar no que é principal. Focar no que nos deixa, nos reúne. E essa decisão de começar a caminhar mais rapidamente em governança foi uma decisão unânime da terceira geração. Se você me perguntar, Gabi, mas é difícil sair da gestão? É muito difícil sair da gestão. É muito difícil. Por isso que eu entendo quando os fundadores deixam o cargo de presidente e vão para uma posição em conselho, tem um luto. Né? Eu lembro muito bem o dia, e foi interessante porque o primeiro CEO profissional não familiar, nós demoramos 10 meses para contratar. Eu nunca fiz tantas entrevistas, porque mais do que as competências técnicas, tem alinhamento de valor. Sim. Tem o respeito pela dinâmica e pela cultura familiar, que é muito específica. Isso que é o que me apaixona em empresa familiar, porque cada família empresária tem a sua dinâmica. E os executivos que vêm trabalhar nessas estruturas, eles precisam ter um grande respeito e uma grande sensibilidade para as questões humanas e para ver como você pode influenciar, de novo, olhando o que é melhor para aquela empresa, para aquela organização e o que é melhor para a família. Eu tenho uma frase que eu adoro falar, é o seguinte, né? Uma família empresária é aquela que consegue investir nos seus negócios, né? E não quer pular fora do barco. E se pular fora do barco, que também seja sair da estrutura de uma maneira correta,
sem grandes desgastes, né? Briga não é bom para ninguém. Então, mas é muito justo, né? E é muito que a pessoa não queira mais participar né? Queira sair da sociedade. Enfim, isso nunca aconteceu no nosso caso. Né? Então, a família continua super feliz, acreditando nos negócios. Mas por quê? Porque é um ambiente participativo, todo mundo é ouvido. Mas assim, todo mundo é ouvido no ambiente correto. Então nós temos, né, os familiares têm pessoas que são escolhidas para estar no conselho de administração, que são competentes, que fazem vários cursos, que se formam, né, são certificados como conselheiros pelo IBGC. Então são pessoas da família formadas para serem conselheiros, que é o meu caso. Eu represento a minha holding, são 3 holdings familiares hoje, sócias em partes iguais, então eu represento a minha holding como conselheira no conselho, mas eu tenho toda uma formação, eu tenho uma trilha, eu presto contas para a governança a cada 3 meses de todos os cursos que eu fiz, como que eu estou me desenvolvendo. Então, assim, tem esse cuidado, porque a gente quer uma família empreendedora, uma família extremamente bem formada e informada, né, que vá a congressos, que traga ideias empreendedoras para a companhia. Então isso também é muito importante. É um papel de um acionista ativista com a formação necessária para estar naquele fórum. Sim. Né, a mesma coisa, a governança de família é super importante. Ela cuida dos alinhamentos pessoais, ela cuida da história, do legado, da formação da 4ª geração. A gente tem um protocolo de família que, de certa forma, trava a participação hoje de familiares na gestão dos negócios, mas a gente criou uma escola de acionistas no grupo que cuida. Você, por exemplo, meu filho, ele quer ser conselheiro de administração, ele tem toda uma trilha desenvolvida e desenhada para seguir, para se tornar, na minha sucessão, um conselheiro de administração ou estar no comitê de sócios. Então, a gente também profissionalizou a família, né? Então deixa de ser aquela coisa de eu estou no negócio porque eu fui herdeiro, me tornei acionista. Não, eu estou no negócio porque eu sou um acionista formado, profissional, e que a família tem uma relação comigo de confiança, de vínculo, e confia que eu sou a melhor pessoa para estar naquela cadeira, atuando de forma independente em prol do negócio. E a mesma confiança eu tenho com outros membros que estão no conselho de família ou no conselho de sócios. Então, assim, isso é uma construção. Tiveram momentos difíceis, de desalinhamento, né, de pequenas mágoas. Eu brinco, tem outra coisa que eu adoro falar, que meu pai me demitiu umas 2 vezes. Assim, agora você exagerou, vou te demitir. Eu falei, bom, tudo bem, mas eu não vou embora, né? Não tenho como, papai. Você já me convidou, já me sentei, vou mas ficar. Assim, porque a gente não pode falar numa empresa familiar, esquecer que tem sentimentos. Né? Mas eu tinha para mim uma disciplina, eu passava da porta, eu não sou mais Gabriela filha, eu não sou mais Gabriela prima, eu sou a Gabriela executiva. Né? E o dream, né, o sonho da família empresária é de ter um ambiente, né, frutífero de trabalho, profissional, tendo ou não familiares na gestão. Né? Eu acho que sempre que falar, mas é uma profissionalização, não, tem familiares extremamente profissionais. Você convive com vários empresários que a família está na gestão, são extremamente profissionais, mas você tem que ter essa disciplina. Sim. Tem que ter uma governança clara, porque você consegue, inclusive, preservar as relações familiares para o fórum correto, para o almoço de domingo. Para o Natal. O Rodolfo disse assim, a meta é ter todo mundo na ceia de Natal, sentadinhos, felizes, e realmente, ainda que tenham as divergências, existe família, existe vínculo, que está acima de qualquer coisa. E sociedade, né? Você querer acordar sócio, porque é outra relação também, né? Você acordar todo dia e falar assim, quero ser sócia do meu primo. E é uma construção. Sim. E você tem que ter a liberdade e a confiança de falar sobre divergências. Então é uma construção diária, e governança, vou te contar, uma boa notícia, é só uma jornada. Você começa, nós estamos, por exemplo, no grupo, nós começamos há 10 anos atrás.
né, primeiro com o conselho consultivo, com o primeiro conselheiro independente, depois veio o segundo, depois nós viramos a chave para o conselho de administração, depois nós criamos os comitês de assessoramento e a gente foi ganhando musculatura. E assim, muito apoio, depois se eu puder dar uma dica para vocês empresários, né, com muito apoio do IBGC, a gente tem lá um código de melhores práticas de governança e é tão legal porque eu dou aula lá na trilha de empresas familiares do IBGC e às vezes vem alguém, Gabriel, olha aqui o meu código, eu estou seguindo assim, capítulo por capítulo e assim, e são melhores práticas, né, para inspirar as empresas de como seguir um passo a passo, inclusive agora a gente está reescrevendo no IBGC o código. Ele está sendo atualizado, né, no formato moderno, principiológico. Então, a partir de agosto, a gente vai estar com um novo código. Se vocês tiverem interesse, enfim, a gente pode... Com certeza. Pode conversar. Mas o que eu gosto demais no Instituto, no site, que é o www.conhecimento.org, ibgc.org.br, é muito ponto, né? Conhecimento.ibgc.org.br tem a métrica. Você que tem a sua empresa ou trabalha para uma empresa empresário, você tem como preencher essa métrica e ter uma ideia do teu atual nível de governança. Porque às vezes você nem sabe que você tem processos, transparência, controle, bons contratos. Isto já é governança. Governança, que é importante também, Flá, é para qualquer tamanho de empresa. O IBGC faz uma mentoria aqui no Cubo para startups e scale-ups sobre governança. A gente tem conselheiros certificados do Instituto que fazem essa mentoria aqui. Né? Então, assim, não tem aquele preconceito, paradigma de falar, mas governança é só para empresas centenárias, gigantes, é um enorme investimento. Então, governança tem passo a passo. A gente tem, inclusive, no IBGC um caderno de governança para startups e scale-ups. Cada momento de maturidade da sua companhia cabe uma nível, priorização, né? Um nível de governança. Sim. E é melhor você começar do D0, né, com vários desses princípios que eu já comentei. Inclusive em startups, acho que uma pesquisa da Endeavor recente que eu li, 85% da causa de fracasso não ter a governança. Não tem. E por quê? É conflito entre sócios. Que a governança ajuda a prevenir. Isso que eu estou contando da minha família, né, que no final do dia evita dissidências, conflitos, qualquer disrupção, enfim. É a mesma coisa que afeta uma empresa que está aí rumo aos 100 anos de uma startup e uma scale-up. E a governança te ajuda a ter essas conversas. Sim, até porque como que começa uma empresa, uma startup? Geralmente ou é dentro da família, também. Ou é com os seus melhores amigos, ou é com quem você confia. E quando aquilo começa a navegar por caminhos divergentes, como é que você vai conversar com essa pessoa e dizer que você não concorda com ela? Ou como é que você vai prestar conta, assim, peraí, a gente tem o mesmo nível aqui de sociedade, como é que eu tenho, por que eu deveria te prestar essas contas? Então, por isso que eu acho que, eu queria realmente, assim, você falou, nem precisa te perguntar se é para todo o tamanho de empresa, e sim, né, devido salvas as proporções e o tamanho, mas é super importante até pela longevidade, né, e para ter uma empresa saudável, sustentável, né, e de longo prazo. Isso é muito legal, muito. E outra pergunta que sempre me fazem, falam assim, mas quando começar? Aí eu falo, ontem. Calma, não é para ficar ansioso. Mas já, vai conversar com famílias, por exemplo, né, no caso de empresas familiares, que são 90% das empresas brasileiras, né? Sério? Então, assim, são 90%? É o que você falou, começa com amigo, primo, mas aí a minha esposa trabalha para mim. É isso, o casal aqui, olha só, eu tenho que ter governança. governança. Aula, foi tão engraçada, uma aula com a Bílio, lá na TV, super divertida. Aí ela falou assim, a aluna falou assim, mas a minha empresa sou eu e meu marido. Eu falei, prazer, é uma empresa familiar. Né? Você já tem, porque assim, você tem reuniões de sócio. Sim. Com o seu marido, né, para falar do negócio, da estratégia. Então, isso realmente é uma quebra de um grande paradigma. Sim. A governança é para todo tamanho de empresa. A boa governança é possível para o momento,
Você tem lá, por exemplo, o Código de Melhores Práticas, que te dá um grande guideline do que é possível fazer. Você tem a métrica. No portal do conhecimento do IBGC tem mais de 3.500 conteúdos gratuitos. E aí você pode se associar. O IBGC ele tem um tripé hoje, né? Ele tem a parte de educação, que a gente estava até conversando antes, de cursos de conselheiro, curso para empresas familiares, curso de ESG, que eu estou apaixonada. Eu acabei de voltar. Não, as questões climáticas, a questão de economia regenerativa, a questão do capitalismo consciente, de stakeholders, como as empresas devem e podem impactar positivamente a sociedade. Eu acho que nós, empresários, temos que assumir, né, sermos mais ativistas nessa agenda. E lá no IBGC tem uma comunidade, você vai fazer parte? Eu vou mesmo, porque eu já vou sair daqui. Já vou te inscrever, porque é demais. Então é isso, essa troca, essa jornada, ela não termina, Flá. E você vai, sabe, você vai olhando para o teu modelo de negócio, vai olhando para oportunidades de crescimento. Demais. Então tá feito o convite. Não, tá? muito. E vem com o empreendedorismo, vem responsabilidade. Eu acho que é isso que a gente vê aqui, né? A responsabilidade do impacto. Você, quando falou, deu a tua fala de entrada, é muito isso, é compartilhar, porque eu tenho certeza, e quando você foi falando, vários amigos e até casos pessoais meus assim, de pensar como a governança pode transformar, dar longevidade, trazer resolução de conflitos, né, que já estão instaurados muitas vezes e que você não vê mais como prosseguir, e você olhar e dizer assim, pera, vamos parar todo mundo aqui, vamos começar ontem, né, e dependendo do nível que se está, eu acho que é assim, e é um assunto, Gabi, que talvez até hoje ele não tinha tido um protagonismo tão grande, mas com os efeitos do ESG e tal, e de ter a governança nessa sigla que é tão, né, enfim, tão importante, isso foi um assunto que tomou uma proporção muito maior e que as pessoas começaram a entender. Porque é o que você falou, muitas vezes as empresas já tinham certa governança, só não nomeavam isso como governança, mas agora sabem como taticamente aplicar, para que, olha, vamos ver em que nível... Eu achei sensacional. Depois, vamos colocar aqui, ó, na edição esse link certinho do conhecimento.ibgc para que as pessoas possam fazer esse teste e entender de que ponto de partida elas estão, né? Não, eu acho que já dá, né, um diagnóstico muito preciso. Muito, muito. E você, ao ler, né, e responder, já puxa, né, tem isso a mais que eu poderia fazer ou não. E aí você vai lá no portal, lê um pouco, tem podcasts. Muito bom. Depois a gente pode até linkar, né, casos de empresários, vários varejistas, enfim, né, que talvez para vocês também interesse bastante. Muito legal. Porque aqui é isso, a gente contar histórias, verdades, porque não tem mentiras aqui é, entendeu? Vamos contar o que realmente acontece nos bastidores. Se a gente fala, traz o varejista, ainda que seja para contar um fracasso, ainda que seja para contar uma dificuldade, porque existe empatia, o que eu estou passando você também pode estar. E às vezes um blink, alguma coisa que a pessoa falou, cara, é isso que eu preciso fazer. Olha só, eu não sei como é que você dá conta de tanta coisa que você faz. Assim, sinceramente, não sei. Uma pergunta que eu tenho que é importante é... Hoje nós temos um movimento de ter conselheiros. Tanto que o curso do IBGC, acho que tem recebido inscrições como nunca antes, né? Porque as pessoas hoje querem se tornar conselheiros profissionais. Mas do ponto de vista da empresa que quer um conselheiro, o que você acha que são características fundamentais? Você já comentou um pouco sobre fit, né? Você disse um pouco disso, mas eu queria que você abordasse um pouco mais dessa questão. Como escolher um conselheiro para a minha empresa? Excelente pergunta. E não tem um padrão não tem a resposta de $1 milhão, mas o que eu sempre recomendo, primeiro, tem vários. Qual é o nível de maturidade da companhia com relação à governança? Às vezes é um conselheiro que precisa ajudar a organizar a parte de governança da companhia. Né? Eu te dei um exemplo do nosso primeiro conselheiro independente no conselho consultivo. Ele veio com um papel muito mais estruturante. Pois bem, se a gente já tem uma estrutura que está com um pouco mais de maturidade, qual é o desafio estratégico daquela companhia? O que eu vou precisar de competência técnica, que eu vou chamar aqui, né, de hard skill, para levar essa companhia para um próximo estágio, né, para um próximo patamar?
Então eu preciso que ele saiba de transformação digital, eu preciso de conhecimentos em sustentabilidade, eu preciso de alguém com olhar mais estratégico, eu preciso de controle, compliance, eu preciso de um olhar mais financeiro, eu preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento profundo numa área, porque eu não tenho na companhia. Então, sempre olhando quem está lá, os acionistas até, eu acho super interessante. Eu gosto de fazer uma matriz de competência, quem está no conselho, que competência que a pessoa traz já para aquele colegiado e o que realmente falta. Agora, Flá, se eu puder te dar uma dica preciosíssima, é olhar pela diversidade em conselho. Né? É uma bandeira pessoal minha, mas eu só acredito em inovação e criação de valor se a gente tiver diversidade, e não só gênero, uma diversidade inclusive mais ampla, racial, enfim, nas mesas de conselho, que realmente represente, seja o mercado consumidor, mas tragam as competências que a empresa precisa para aquele momento específico. Quando eu cheguei no IBGC, eu lembro tanto da Luísa Helena falando, porque ela também já estava indo para conselho, eu falei assim, das empresas de capital aberto, à época, só 3% das cadeiras eram ocupadas por mulheres. E hoje, o IBGC acabou de lançar uma pesquisa, a gente está em torno de 15%, que já é uma evolução muito grande, importante, sim, mas ainda é muito lenta. Sim. Né? A gente acha que esse número tem que crescer. Então, também ter esse olhar para a diversidade, olhar a cultura da companhia, e não só em conselho, mas em cargos de liderança. Sim. Porque esse é o grande pipeline que a gente tem depois para essas executivas também alçarem, enfim, voos maiores, indo para conselhos. Então, Sim. Isso é super importante. E a diversidade, sabe? Por quê? Porque o conselho, ele é apoiador, ele é questionador, ele traz outras lentes de olhar para os negócios. E se você tem mais do mesmo no conselho, sabe, você não gera valor, né? Você não tem ambientes de inovação, de criatividade, que são tão importantes, até para ter pontos e contrapontos no conselho. De provocações, porque ninguém parte da mesma perspectiva. Cada um, quanto mais diverso, cada um está olhando por um ângulo. E esse ângulo depois fala, gente, não tinha olhado por esse ângulo, não tinha visto essa perspectiva. Né? E a melhor parte, né, já temos pesquisas, se eu não me engano, a última foi da McKinsey, que conselhos diversos geram maiores valores econômicos para companhias. Então, também para quem gosta, né, da parte de analítica financeira, de resultados, já é uma prova que corresponde às ambições, inclusive financeiras, não só de questão de aplicação de novos produtos, novas táticas, enfim, estratégia de longevidade, mas de retorno, né? Então, falando assim, Gabriela, como é que eu escolho o meu conselho? Assim, muito disso, né? Tendo essa tecnicidade de olhar competências, desafio estratégico e quem que eu preciso? E aí tem, além dos... Né, não pode ser tão simples, além de competências técnicas e a parte de hard skill, tem os soft skills, porque é um colegiado e não é simples tomar decisões em colegiado. Sim. Você precisa ter uma escuta ativa, você precisa de comprometimento. Depois, interessante, né? No Covid, e a gente passou por uma profunda crise, ainda está vivendo aí uma instabilidade econômica, nós temos questões sociais gravíssimas no Brasil, os conselhos estão muito mais ativos do que foram no passado. Né? Eles passaram de controle, né, de compliance, para um momento apoiador da gestão. Né? Então, exigiu dos conselheiros muito mais atenção, muito mais dedicação. Você não vai só em uma reunião por mês. Normalmente você tem todo um período de preparo, de leitura, de conversas com o CEO, CFO, de visitar a operação. Então, eu estou percebendo que são conselheiros muito mais ativos, né? E não só se reunindo uma vez ao mês, participando muitas vezes também de comitês. Nós normalmente temos comitê de pessoas, comitê de auditoria, finanças e riscos, comitês de inovação, comitês de sustentabilidade, entre outros, né, investimento, remuneração. Então, o conselheiro hoje
quando é convidado, normalmente tem participação em 1 e 2 comitês, então a pessoa precisa ter esse tempo na agenda também, sim, esse empenho, essa dedicação, esse tempo de estudo, que é tão importante hoje. Para se preparar, né? Você sabe que eu estava conversando com uma conselheira, ela falou, olha, eu vou dizer que nós mulheres, geralmente estamos muito mais preparadas do que os homens, lemos, somos CDF, obviamente vai de perfil para perfil, mas ela estava dizendo que, assim, existe um pré-preparo para você se sentar numa mesa de conselho e poder se sentir confortável para dar a sua opinião com muita capacidade, repertório e tudo. Você tem que estar muito preparado para aquilo, você tem que estar realmente dedicado e debruçado naquela situação, né? Exatamente. E assim, tem que estudar governança. A gente não teve governança nas matérias, né? Nem nas pós-graduações que eu fiz. Eu fui realmente aprendendo IBGC e faço 2, 3 cursos por ano. Tá? Eu faço de comitês específicos, agora eu estou na comunidade ESG, eu já fiz de inovação. Lá nós temos as comissões temáticas que também são fontes de grande aprendizado. Nós temos cursos que chamam Dialoga, que duram 6 meses com temas específicos. Então tem temas relacionados ao agro, Conselho do Futuro, ética, tem tantos assim grupos. Então sempre você está estudando. Então você falou, saí do direito, que eu achava que eu lia muito, agora é eu leio muito mais. Muito mais, mas você precisa desse comprometimento. Então, sim, isso faz parte também dos soft skills. Sabe, como é que eu me comporto em colegiado? Sim. Como é que eu reflito? Como é que são tomadas as decisões? Estamos tomando as melhores decisões para aquela companhia? Então, isso também tem todo um sistema que você vai aprendendo a partir do momento que você também participa de diversos conselhos, sim, né? Sim. Olha, eu ficaria aqui a tarde inteira, pediria um café, porque a água já não é suficiente para ter esse papo. A gente tem tempo, né? Inclusive você tem tempo aqui limitado. Tinha muito mais perguntas para eu te fazer. Eu acho que você respondeu muitas delas no meio dessa sua explicação, que eu acho que foi muito clara e muito transparente, assim, sobre como que a gente pode ajudar. Acho que esse é um dos motivos da gente estar aqui. Mas eu queria caminhar para o fim aqui e fazer uma pergunta para a gente, para o nosso hi-bye. Primeiro, como que a Gabriela consegue equilibrar essa vida que é essa mulher empreendedora, conselheira, que está interessada, estudiosa, que está sempre se atualizando, que tem filhos, que tem marido, que tem casa. Cachorros. Tem segredo? Como se faz? Como que consegue? Se é que consegue ou não? Tem governança nisso? Tem governança. Eu tenho uma disciplina com a minha agenda, Flá. Mas o que eu tenho aprendido, né, a dividir responsabilidade. Então, no próprio IBGC, você sabe que nós somos lá 9 conselheiros. A gente divide muita responsabilidade. Então, acho que delegar é muito importante e balancear a agenda. Né? Eu já tive, eu brinco, eu quase tive um burnout em 2019 e eu reequilibrei. Então, tem momentos de estudo, eu tento estar presente no que eu estou fazendo. Não sou mais multitask, não faço 1000 coisas ao mesmo tempo, mas o que eu faço com profundidade. Então, eu tenho muita disciplina com horário, com o que eu aceito. O IBGC demanda bastante, né? A gente quer viajar para todos os capítulos. A gente tem hoje mais de 3.000 associados, 60% são de fora de São Paulo. Isso foi isso começou em setembro do ano passado, no meio do pós-Covid. Então, olha a nossa responsabilidade. Eu estou indo, né, para Brasília, para Goiânia, para Recife. Mas assim, a gente se divide, sim, sabe? Sim. E a gente quer estar presente, a gente quer apoiar, enfim, e aí tem que ter disciplina. Mas eu estudo muito. Falei, meu marido também é super compreensivo, porque eu acabo usando os finais de semana muito para estudar grandes materiais. Mas a gente consegue, assim, com muito equilíbrio, sim, e dividindo tarefas. Eu tenho uma equipe que é muito engajada. No próprio instituto eles são incríveis, assim, pesquisas, às vezes você precisa de uma informação. Então esse senso de comunidade, de cooperar, é muito importante. Sim,
Dicas importantes. Isso me traz muita alegria também. Quando a gente Sim. faz com amor e com alegria, eu acho que o trabalho fica diferente. É mais leve. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme de só trabalhar com empresas que eu acredito muito. Que eu tenho um alinhamento de valor, de estar com pessoas que vão aproveitar a tua dedicação, o teu tempo. As minhas mentoradas não são ótimas lá do PDEC. Eu nunca... Acaba a mentoria, eu continuo com a mentorada. E acaba virando uma amiga. Então é tudo muito gostoso, mas eu equilibro. Tem momentos que eu preciso ficar sozinha. Eu faço praticamente, né, atividade física todos os dias. E assim vamos nós. Mas muitas amigas, muitos colegas que dividem, Sim. que são apaixonados também pelo que fazem, são apaixonados, têm propósito. Então essa jornada fica mais leve. Bom, demais, né? Deixa eu falar vou para a última pergunta aqui para a gente finalizar, porque eu estou vendo que eu estou sendo olhada aqui, gente. Vocês não sabem, por trás das câmeras temos pessoas assim em mim, olha. Que Gabriela é disciplinada com a agenda e eu que não sou louca de complicar a agenda dela hoje. A gente tem... Antes disso, se você tá aí, já se inscreve no nosso canal, lá no Spotify, para você sempre ficar ligado nos episódios que vem por aí. Olha que episódio, olha quanta coisa você aprendeu aqui hoje. Hi, bye. A gente faz um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. E para você me dizer, assim, da sua cabeça, tá? Tá bom. Olha que perigo! Um livro. Isso não foi ensaiado. Não foi, é para ser assim, o primeiro que vem, um livro. Ó, Ai, gente, agora, o Simplicidade Elegante. Simplicidade do Kumar. Elegante. Eu acabei de voltar, ele foi professor nosso, 85, Satish Kumar, Simplicidade Elegante. Ai, adorei, já adorei o título. Não, ele foi monge, ele é professor da Schumacher College, que a gente teve agora na vivência ESG do IBGC. Eu voltei outra pessoa. Ele fala da questão da simplicidade com conforto, da vida em comunidade, da importância das questões climáticas, da humanidade. Então, assim, apaixonante. Muito legal. Super recomendo. Quero. Coloca aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Adorei. Sempre quis fazer isso. Aqui, ó, gente. Tá aqui o nome desse livro. Uma pessoa. Meu marido. Sou super apaixonada, muito parceiro, assim... A gente divide grandes sonhos. Então, hoje fica homenagem para ele, Maurício. Que lindo. Bom, conheço o Maurício, também acho um fofo. Que bom ter parceria, casamento é isso. Muito mais do que amor, paixão, é parceria e admiração. Verdade. Que bom. Uma frase. Puxa vida, alguma estrelada, deixa eu pensar. Ou autoral. Você tem tanto repertório para criar uma. Você já disse tantas aqui. Eu admiro tantas pessoas. Eu acho que a questão de alegria e leveza em viver. Eu acho que quando você faz as coisas com verdade e você consegue trazer alegria, leveza e sentido para a vida, eu acho que é um grande ativo. Então faz da nossa jornada aqui uma jornada que pode ser lembrada depois. Eternamente. Então ficou uma frase meio estranha, mas tudo bem. Não, mas ficou o que você é. Você não precisava nem ter dito, a gente resume isso aqui em você. E é por isso que as coisas que você faz são tão bem feitas e têm tanto impacto. Um sonho. Um sonho, ter um planeta verde, muito verde, onde a gente não tenha, né, a gente não tenha poluição, onde as pessoas vivem em comunidade, andando de bicicleta, com muita abundância, muito amor, muito conhecimento, muita harmonia. Ai, quero sonhar esse sonho com você, quero viver para ver esse sonho se realizar, se não por nós, pelas nossas gerações, que a gente consiga fazer com que eles tenham esse senso de responsabilidade, né? De que não dá para fazer só por nós, porque a gente pode estar prejudicando alguém, é sempre pensar em como fazer e pensar como os outros estão envolvidos nas nossas ações. Amei. Gabi, não ia ser diferente, gente. Gabi Baumgartner, até perguntei para ela como é que eu falo o seu nome, porque tem todo um sotaque. Foi muito bom. Te agradeço demais, demais. Você deu uma aula pra gente aqui hoje e
Assim, acho que esse é o objetivo, a gente trazer realmente pessoas que tenham uma história, mas você não trouxe só uma história, você trouxe, assim, ensinamentos realmente táticos. Para quem quer sair daqui hoje pensando... Eu acho que ninguém vai sair daqui pensando que não precisa de governança. Acho que todo mundo vai chegar e dizer, gente, deixa eu ir lá no link e deixa eu ver o meu nível aqui. Inclusive, para nós, enquanto VC, isso é um critério muito importante na hora que a gente vai avaliar um ativo, para a gente também entrar nesse cap table, com quem que nós estamos entrando e como ele está. De todos os pontos de vista, sejam financeiros, mas sejam também do ponto de vista de governança, né? Entre sócios e tudo mais, cap table, enfim. Mas obrigada por abrir esse espaço. Obrigada a você. Você sabe, como pessoa, estou super à disposição. No meu LinkedIn, eu escrevo semanalmente sobre algum assunto que está na minha mesa naquela semana. E olha que legal, eu fui para esse XSW para fechar e teve uma palestra do José Andrés, que tem aquele movimento que chama World Kitchens, que é super importante. Ele, para vocês terem ideia, ele desenvolve cozinhas, ele alimenta pessoas em momentos de guerra, de crises. E aí ele terminou a frase, agora você perguntou de frase, que eu achei a coisa mais linda, né? Ao invés de construir muros, vamos fazer mesas maiores, mesas mais compridas, para que todos possam se sentar a elas. Então, se eu puder fechar com isso, então eu deixo aqui a mesa para vocês. Entendi. E também o conhecimento que a gente puder dividir, e o IBGC é extremamente parceiro, aberto. Estou muito feliz de estar presidente do conselho, né, nesse mandato de mais um ano. Então, por favor, fiquem à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, viu como tem conteúdo muito legal? A gente não traz, assim, pessoas que não tenham nada para dizer, que seja inspirador ou que seja motivacional. Você que nos acompanhou até agora, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também no Spotify, Come Together. E aí você vai ser sempre avisado ou avisada toda vez que um novo episódio for ao ar. E eu te espero no próximo Come Together.